Olá, queridos alunos. Nós estamos iniciando a nossa aula número 208 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Essas aulas têm acompanhado uma mensagem, eu diria, o ápice, ponto maior, alcançado por Paulo Apóstolo, numa mensagem que ele dá em 1860, a Sociedade Parisiense Espírita Parisiense. Nessa mensagem, ele, de uma forma clara, assertiva, inequívoca, explícita, coloca que a caridade é o grande destino de todo homem no caminho da sua união com Deus. Ele que durante tantos anos ainda, lá em Coríntios 13 já falava da caridade, na primeira epístola, e antes, em Romanos, ele se batia pela doutrina da fé, dizendo que a fé é que vai salvar, a fé é que vai remitir dos pecados, a fé construiu toda uma doutrina calcada na fé, mas os anos de evolução do espírito, esse processo de reencarnações sucessivas, de experiências e de toda uma sorte de aprendizados e eu diria, de conhecimentos que vão formando a grande bagagem espiritual e intelectual dos espíritos, tudo isso vai levando a um rumo mais avançado, mais progressista, melhor, mais consentâneo com as leis divinas. Então ele coloca, ele que foi defensor da fé, ele agora em 1860, quer dizer, 1860 anos quase da sua proposta doutrinária, ele coloca a fé, mas coloca a caridade como um valor maior da fé. E esse fato que nos surge de Paulo é um fato também comum a todas as outras religiões, porque as religiões todas têm como base comum o amor ao próximo. Elas têm dois polos comuns, nós diríamos. O amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, que é a condição monoteísta. Nós não temos outros deuses, nem o Espiritismo tem. Nós temos um Deus só, que é Deus, que é a causa primária, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E temos como base fundamental do nosso progresso espiritual a prática da caridade. E a caridade, ela se estende a todas as religiões e a todos os indivíduos que, nem sendo religiosos, propõem-se a trabalhar numa ONG, uma organização não governamental, numa associação beneficente, estão sempre trabalhando. Então eu volto a colocar esse fato para dizer que o Espiritismo tem o caráter evolutivo. As encarnações não são sofrimentos, mas são oportunidades de nós crescermos e progredirmos. Graças às encarnações, nós nos tornamos melhores, através da experiência, das provações, das provas e do estudo sistemático e, sobretudo, da prática do bem. Então, à luz dessa visão progressista, evolutiva do Espiritismo, nós temos que entender que um dia Paulo foi aquele que lapidou Estevão. Ele dirigiu o ritual da lapidação, como nós vimos aqui na obra Paulo Estevão, do grande Emmanuel. Isso lá atrás, ainda, numa das nossas aulas. Aquelas pessoas que iam apedrejar Estevão, cada um deles pertencia a uma sinagoga. Eram escolhidos. A sinagoga de Damasco, a sinagoga de Jerusalém, a sinagoga de Jope, a sinagoga de Nazaré, seja onde for. Então, eles representavam as suas sinagogas. Eles pegavam uma pedra pesada, um paralelepípedo, e ao se dirigir para o apedrejamento de Estevão, eles tiravam as roupas e colocavam ao pé de quem? De Paulo. Era o rito. Quer dizer, eles depositavam em respeito a esse doutor da lei que estava comandando a sentença, a sentença de morte de Estevão. Então eles colocavam a roupa e se juntavam, e quando lançavam as pedras, como diz o nosso grande Emmanuel, cada um dizia: eu jogo essa pedra pela sinagoga de Jope.
Eu jogo essa pedra pela sinagoga de Damasco. Bum. Eu jogo essa pedra pela sinagoga de Tiro. Eu jogo essa pedra pela sinagoga de Sidom. E eles jogavam. Então, quem que estava por tudo isso comandando? Paulo. Paulo. Então, ele teve que fazer a sua conversão na estrada de Damasco e lutar para implantar a sua doutrina da fé. Implantou. Mas a doutrina da fé, ao longo dos tempos, teve que ser reformada, porque surgiu a caridade. E é hoje nesse ponto que nós vamos continuar, que é uma coisa extraordinária, porque mostra, eu diria, a razão, a lógica do espiritismo. Nós não temos, eu diria, santos, milagreiros. Nós temos indivíduos que lutam contra as suas próprias imperfeições e seus vícios seculares. São esses nossos grandes heróis. Ninguém nasceu pronto e feito, segundo o Espiritismo, sob uma graça, sob o dom, sob uma bênção. Todos nós nascemos, fomos formados em espíritos lá atrás, pela individualização do princípio inteligente, do elemento inteligente universal. Isso é uma aula que eu dei, eu posso um dia voltar a dar, e a partir disso nós tivemos que voltar e enfrentar a vida pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pelo nosso destemor e pelas nossas melhores e boas ações. O Espiritismo é isso. É a razão pura, linear. Não dá margem a paixões, empolgações, manifestações sentimentais, afetivos. Não dá margem. Mas ele, na linha certa da razão, ele é todo amor e toda bondade, porque ele tem na base dessa razão, que movimenta a inteligência dos homens, a caridade. É o grande trunfo. E nós vamos voltar a bater na caridade. Vamos voltar na caridade. Então vamos voltar aqui a um trecho de Paulo, da sua mensagem em Paris. Ele diz: com tal guia, o homem não se arrependerá jamais. Quer dizer, a caridade, que é a guia. De fato, se há inspiração superior que fatalmente nos guia para o destino da felicidade, com a realização da nossa existência, a caridade é que tem esse poder de nos inspirar. Voltamos agora a Vicente de Paulo, naquela mensagem dele de Paris de 1858. Ele diz, Vicente de Paulo: em todos os mundos, a caridade é a âncora da salvação. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Olha, meus irmãos, meus alunos, que texto fantástico, que coisa sublime. A caridade. Em todos os mundos, a caridade é a âncora da salvação. É a mais pura emanação, quer dizer, eu diria criação do Criador. É a própria virtude que ele concede à criatura. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, céu de 2000 para 359. Para Vicente de Paulo, a caridade é a âncora da salvação em todos os mundos. Para Paulo, a orientação, a excelência, a orientação de excelência o guia. Com a caridade, o seu exercício da caridade, o homem jamais se perderá nos erros do mundo. Ele errará menos. Mas como aqui Vicente Paulo também fala em todos os mundos, vamos ver algum trecho sobre isso. Para Vicente de Paulo, a caridade é a firmeza, é a sustentação. É a âncora, como ele diz, que remete à salvação. Quer dizer, a nossa elevação espiritual. A caridade, com a sua ação, que é o amor ao próximo, como Jesus pregou, não se estende apenas a toda a terra, mas a todos os mundos que compreendem a existência de seres dotados da razão, que são os espíritos. E cada um vai encarnar nesse mundo de acordo com as características peculiares
da natureza física, das condições de vida daquele mundo. A encarnação vai se ajustar àquele mundo. Assim como há peixes que conseguem viver debaixo da água, porque tem um mecanismo respiratório de troca gasosa com a água, e eles não têm pulmões, assim há os pássaros lá em cima no céu, o côndor voando a milhares de altitude, milhares de metros. Assim cada um vive de acordo com a especificidade do meio ambiente que se encontram. Como debaixo da terra nós temos as bactérias que não têm oxigênio, então elas transformam a energia pelo nitrogênio, as bactérias nitrogenadas, que são os adubos aí da terra. Enfim, o meio ambiente é que vai dar as características reencarnatórias do espírito. Em outros mundos são outros meios ambientes e serão outras características. Então, nós temos que colocar esse esquema aqui e dizer: a caridade é o valor espiritual maior concedido a todos os seres dotados de razão. Isso que Allan Kardec gosta de dizer, que são seres que são o princípio inteligente, né, da criação, os espíritos. Nós temos espíritos que encarnam na Terra e temos espíritos que encarnam em outros mundos, como diz Vicente de Paulo, como diz Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas, como dizem tantos outros espíritos sobre esses eventos de outros planetas. E a pergunta 55 do nosso Livro dos Espíritos, na edição da CEL de 2016, página 83, diz o seguinte: todos os globos que giram no espaço são habitados? Allan Kardec pergunta: todos os globos que giram no espaço são habitados? Responde o espírito: sim. E o homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Oh, coitado de nós, né? Achamos que a gente tinha muita coisa. Tem mundos que estão milhares de anos mais avançados que a gente, intelectual e moralmente falando. Há, no entanto, homens que se acreditam mais fortes e que imaginam que este globo é o único a possuir o privilégio de conter seres racionais. Que loucura, né? Mas eles acham. Orgulho e vaidade, diz o espírito comunicante. Acreditam que Deus criou o universo só para eles. Então, essa vida extraplanetária que é tão bem consagrada em diversas referências no Livro dos Espíritos, em diversos livros e na própria Revista Espírita, ela um dia vai ter que se chocar contra o quê? A teologia. Porque a teologia hoje, a crença, é que a Terra é o único planeta que é habitado no universo. E que, segundo alguns místicos aí religiosos, Jesus é o nosso regente cósmico. Né? Mas, à medida que nós criarmos outros planetas, observarmos, essa questão vai ter que ser revista, como foi revisto também a questão da Terra ser o centro do universo, a teoria geocêntrica, e com Galileu e Kepler foi revisto isso, e na realidade a Terra apenas orbitava em torno do Sol, a teoria heliocêntrica. Então a ciência vai avançando e vai fazendo cair esses tabus, essas coisas eternas que o homem criou e acha que são eternas pela sua própria ignorância ou sua paixão. Enfim, esse é o grande passo que nós vamos dar. Mas os espíritos, eles gradualizam as informações. Não há como você imediatamente soltar isso aqui na Terra, isso vai criar muita confusão. Então é melhor, embora já se tenha fatos muito bem documentados pelas agências espaciais de diversos países, de Israel, tem dados dos Estados Unidos, parece também na Bélgica, a União Europeia. Essas agências espaciais sabem que existe a vida extraterrena. Mas não é o momento para isso. Porque isso vai causar um abalo na religião incrível. No espiritismo não vai causar. Porque
que o Espiritismo está acima de todos esses dogmas e de todas esses sagrados, essas ideias do sagrado, do dogma, do segredo. O Espiritismo anda pela razão. Então, à medida que a ciência evolui, o Espiritismo vai acompanhar, porque o Espiritismo trabalha na razão. Bem, então foi essa aqui a passagem mostrando que a caridade ela tem um contexto universal, não só na Terra. Continua Paulo. Dedicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o profundo sentido da caridade e consequência, procurando por vós mesmos as suas aplicações. Quer dizer, a gente tem que entender o que a caridade propõe. Ele diz sentido é a destinação da caridade. Para onde vai a caridade? Vai para aquele que tem menos, para aquele que sofre, para aquele que é necessitado. Vai do mais forte para o mais fraco, vai do que tem menos, do que tem mais para o que tem menos. Isso por um ato de amor. Então a caridade tem essa visão solidária, essa visão fraterna. E ela se estende de uma forma ecumênica, vai para todo mundo. E ela não quer saber se o sujeito tem uma ideologia de capitalista, socialista, se é sujeito radicalizado da esquerda, da direita. Ela não quer saber de nada disso. Ela quer atender à pobreza, ao bem necessitado, ao que tem dor. Ela está mais além dessas injunções ideológicas do homem, que são criações que até hoje não conseguiram responder pelos grandes problemas sociais. Segundo, as consequências, os benefícios e os efeitos positivos da caridade. E as aplicações, quer dizer, a sua prática. Então, quando nós pensamos na caridade, nessa ilustração aqui de Paulo, nós pensamos nesse pequeno esquema. E que diz: reflexão sobre o conceito de caridade. Caridade, primeiro, sentido. É o próximo. Qual é o sentido da caridade? É o próximo. Amar o próximo. Aqui. A consequência é o efeito benéfico. Minimizar o sofrimento dele de alguma maneira. Reconfortá-lo, ajudá-lo. E a aplicação da caridade? Nas ações do homem. O homem é um ser social. O homem é um fenômeno social, diz a sociologia, Augusto Comte. É um fenômeno social. Então, esse fenômeno social tem que agir como fenômeno mais. Na matéria, no assistencialismo, nas cestas básicas. No psicológico espiritual, ajudando o indivíduo a sair de transtornos mentais e transtornos espirituais. E na moral, dando a ele a verdadeira educação, a pedagogia da igualdade do direito e do dever, a moral do bem. Então, na matéria, nós temos a beneficência, a caridade na ação material, que é o assistencialismo. No psicológico espiritual, justamente minimizar o transtorno, orientar, apoiá-lo, esclarecê-lo. E no moral, nós trabalharmos sempre pelo sentido do bem, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, esse conceito de caridade, eles vão abrindo cada vez mais. E vocês veem que vocês me acompanhando, como a fé ficou lá atrás. Como a fé ficou lá atrás, ó. Porque a fé sem obras é uma figueira que não dá frutos. Como ficou lá atrás? Tem que ter as obras, e as obras são as obras do amor ao próximo, da caridade. Nós já estudamos sobre a fé aqui, mas esse é outro aspecto que o Espiritismo também tem uma boa visão de fé. Continua Paulo: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência não somente vos impedirá de fazer o mal, número 1, mas vos fará produzir o bem, praticar o bem, porque não é suficiente uma virtude negativa, não fazer. É preciso uma virtude positiva, fazer.
Então, nesse momento, o que ele quer dizer? Que a gente necessita sempre da uma ação da vontade para deixar de fazer o mal. Basta muitas vezes não fazer nada, a indiferença, para não fazer o mal. Mas no Espiritismo não é assim. A caridade é como uma bússola. O homem que a tem no coração tem a sua flagrância, a sua inspiração. E assim, sob seu doce influxo, segue o caminho do bem, combatendo o mal e prevenindo ao mal. É a analogia que eu poderia fazer com vocês aqui da doença. Da doença. O mal sendo uma doença. Eis aqui a caridade e as suas ações e a sua inspiração. Vamos ver. Primeiro, vamos supor que nossas imperfeições existem, eu já disse. As imperfeições nós equalizamos, dizemos, é um mal que a gente tem, ou o mal que está lá fora. O que nós temos que fazer para afastar esse mal? Fazer o bem. Outra, se a gente faz o bem, a gente não vai praticar o mal, claro. Então, fazer o bem é igual também a não praticar o mal. Agora, existe o mal, então nós vamos combater o mal. E o mal pode emergir, então vamos prevenir o mal. Então, analogamente ao que os médicos dizem, que a gente deve promover a saúde e prevenir a doença, promover o estado de saúde através de exercícios, através de uma comida saudável, através de uma vida tranquila psicologicamente, equilibrando todo o nosso organismo, quer dizer, promovendo a nossa saúde e ao mesmo tempo prevenindo a doença, quer dizer, se a gente tem algum tipo de doença, a gente deve tratá-la e minimizá-la ao máximo. Promover a saúde e prevenir a doença. Promover o bem e prevenir o aparecimento do mal. Então, a partir disso, nessa ação nossa caritativa, nós vamos gradualmente, pelo menos aqueles que convivem conosco, viver num clima mais de harmonia social e condições de fraternidade e igualdade, porque é isso que a nossa caridade propõe. Bem, esses foram os temas de hoje que eu queria passar para vocês. Vocês estão avançando comigo e eu estou muito feliz, porque cada dia eu vou trabalhando com o meu amor por vocês, com o meu desejo íntimo, muito forte, de que vocês assimilem esses conhecimentos superiores. Eu peço a Deus que ajude a vocês e sensibilizem vocês, e a mim também. Porque esses conhecimentos não é o do professor Paulo que diz isso. O professor Paulo reproduz, ele repercute esses conhecimentos, porque esses conhecimentos foram colocados lá atrás, pelas leis divinas de Deus, através a lei mais importante que ele criou, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. É a lei soberana. E a caridade está aí como uma lei divina. E os outros grandes, eu diria, mestres do espírito, senhores da espiritualidade superior, a reproduzem. Então, esses conceitos de caridade são reproduzidos no cristianismo através de Jesus. São reproduzidos no espiritismo através dos espíritos da codificação. E essa caridade é reproduzida em todas as religiões, que tem como núcleo básico o amar a Deus acima de todas as coisas e o amar ao próximo como a si mesmo. E esse amor ao próximo reverte na sua forma, que é a caridade, na ação caritativa. Então nós vamos caminhando para isso. Quer dizer, vamos conscientes, lúcidos, ativos, vigis, porque a gente não pode deixar de ter essa consciência e essa compreensão da caridade. Esse é o nosso grande desafio, libertar-nos do egoísmo, do orgulho, da autoestima exagerada, que leva a uma condição de narcísica, a um transtorno já de ordem quase psicológico, e voltarmos para o desprendimento, para a abnegação, para a renúncia, por se dar para o próximo. Esse aí é o nosso grande desafio nessa vida
e em futuras encarnações. Que Deus nos abençoe e que a paz de Jesus esteja conosco. Flores, e amanhã nós voltamos.